Que história é essa que Felipe Luiz pode ser demitido depois do Mundial de Clubes? Diretoria do Flamengo tem problemas com Pedro e seus empresários. O Wesley pode ser vendido antes do Super Mundial e Jorginho acerta a saída do Arsenal. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like aí para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Eu começo falando, galera, Flamengo faz o seu último treino hoje para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no Maracanã às 9h30 da noite, horário de Brasília, galera. Isso aí, jogo a qual o Flamengo vem com um time misto, time chamado alternativo. O Felipe Luiz tem alguns problemas aí, né? Todos sabem que o De La Cruz teve uma entorção no joelho e já saiu, no caso, o resultado do De La Cruz. Não vai precisar de cirurgia, mas vai ficar aproximadamente aí umas 2 semanas aí sem poder ir aos gramados. E provavelmente De La Cruz deve estar voltando aí somente no Super Mundial no dia 16, a qual o Flamengo pega o Esperance, galera, no Super Mundial, né? Nós temos também a situação do Plata. Plata continua fora, provavelmente também deve estar voltando no primeiro jogo do Super Mundial. E também tem aí a situação do Pulgar e também do Alan, que deve voltar no jogo de domingo contra o Palmeiras, galera. Vamos mudar de assunto e falar aí também, já esqueci de falar uma novidade importante, a volta do Vinha aos gramados. Provavelmente o Vinha já volta aos gramados nessa semana. Então, reforço para a lateral esquerda ali, né? Então, uma notícia muito importante, Vinha que está muito tempo parado, mas a notícia, a informações que nós temos, que o Vinha volta aí essa semana aos gramados, galera. Vamos mudar de assunto e falar mudança no VAR, no árbitro de vídeo, galera. Tem algumas mudanças aí que tá para acontecer no VAR. A mudança a qual eu acredito que vai ser para melhor, essa mudança aí vai ser para melhor. A primeira mudança é o seguinte, não vai ter aquele falatório mais no ouvido do árbitro, no caso o árbitro de campo, né? Geralmente, quando o árbitro de vídeo chama o árbitro até a cabine para rever algum lance, o árbitro lá no caso da cabine, que chamou, né, no caso, eles ficam falando um montão de coisa no ouvido ali do árbitro na cabine ali, falando lance, falando um montão de coisa. Então não vai haver mais isso. O VAR vai chamar o árbitro de vídeo para a cabine e o árbitro da cabine só vai pedir para passar as imagens. Não vai mais haver aquele falatório no ouvido do árbitro ali na cabine do árbitro de campo. Então essa é a primeira mudança. E a segunda mudança é após o gol, o árbitro vai ter somente 2 minutos para decidir. Saiu um gol polêmico, né? Então ele vai ter 2 minutos somente para decidir aquele lance ali na cabine. Também essa é a segunda mudança. E a terceira mudança é aquele lance de quando sai um gol, mas houve uma falta antes, né? No caso, saiu um gol, houve uma falta antes, o que acontece? Cancela o lance, vai para a cabine, vê se realmente foi falta e cancela o gol. Se ocorrer essa situação de novo, no caso, saiu o gol e teve uma falta antes, se a falta for dentro de 25 segundos, o gol vai ser anulado. Mas se for, passou de 25 segundos, não tem como o árbitro anular mais o gol. Então aí, mudança é importante. Teve falta antes do gol, mas se não for dentro de 25 segundos aí, o árbitro não vai ter o poder de anular mais o gol. Então, a mudança aí muito importante. Vamos mudar de assunto. Essa semana, na sexta-feira, vai ter eleição aí para presidente da CBF, galera. É isso aí, eleição para presidente da CBF, um novo presidente, no caso aí da CBF, né? No caso aí, o concorrente é o Sami Chaidhi,
que ele é o concorrente aí, embora não tenha concorrência. Ele que vai ser o presidente porque não tem concorrência. Porque o Edinaldo Rodrigues, ele desistiu de voltar à presidência. Ele que ia recorrer da decisão, acabou desistindo. Então o presidente vai ser o Samir Chaidji. Não tem jeito, não tem outro concorrente. Então ele vai ser nomeado aí como novo presidente da CBF. Vamos dar de assunto e falar problemas aí com o Pedro e seus empresários. Como assim, Vieira Flá? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: os seus empresários, os empresários do Pedro e o Pedro, eles acham que o salário dele está abaixo dos principais jogadores do Flamengo. Isso aí, os empresários do Pedro, no caso, deve ter convencido, deve ter botado uma pilha no ouvido do Pedro e tá vendo isso, a informação é do GE, que eles estão achando o salário abaixo dos jogadores principais do Flamengo. Então, o que acontece? O Pedro, ele ganha R$1 milhão pelo Flamengo, tá? O Pedro ganha R$1 milhão pelo Flamengo e o contrato dele vai até 2027, ainda estamos em 2025, mas o empresário dele está achando que ele ganha pouco, R$1 milhão ganha pouco, só que eles estão esquecendo que o Pedro ficou 7 meses parado recebendo em dia. Sinceramente, eu acho muito injusto. Tudo bem que o Pedro merece sim, mas na hora certa, na renovação de contrato, pode ser que melhore o salário do Pedro, até porque ele é um excelente jogador e um jogador muito importante para o Flamengo. Mas não é o momento, o Pedro ainda está fora de forma, né? No caso, fora de forma, e os empresários já querendo aumento, comparando com o salário de outro. Pô, não é possível. R$1 milhão é pouco? Tá de sacanagem. Os empregados aí, o pobre recebe um salário mínimo, rala pra caramba, rala em obra aí, no sol quente, pra ganhar R$100 de uma diária, R$100, R$150 de uma diária e R$1 milhão por mês. Um jogador que ficou quase 7 meses parado, recebendo em dia. Não é justo aí essa reclamação dos empresários do Pedro, embora eu acho que na renovação pode sim, devido a ele ser um jogador muito importante, que realmente tem jogadores que ganham muito mais do que ele, e ser remunerado e aumentar o salário do Pedro, mas não é o momento, não é o momento. Como eu falei, ficou 7 meses recebendo aí em dia. Vamos mudar de assunto, galera, e falar agora que história é essa que o Felipe Luiz pode ser demitido após o Super Mundial. Eu já começo falando que eu sou contra. Eu sou contra esses assuntos, essas coisas. Felipe Luiz é um excelente treinador, vem fazendo sim um bom trabalho. Ninguém é perfeito, erra como todo mundo erra. Mas ele tem potencial para levar o Flamengo a bastante títulos, eu acredito nisso. Então, a notícia que rolou aí do Bola VIP é que o BAB, presidente do Flamengo, vai fazer uma análise após o Super Mundial do Felipe Luiz. E pode sim ser demitido. Ele vai analisar o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo e sim a possibilidade de ser demitido. Vai ser avaliado depois do Super Mundial, entendeu? Mas aí é o que eu digo, a sombra do JJ. Isso tudo porque o Jorge Jesus está desempregado, gente. Não é nada mais, nada menos que isso, é uma pressão. Jorge Jesus desempregado é uma ameaça muito grande para qualquer treinador do Flamengo. O Flamengo agora está oscilando, tem alguns jogos que realmente não vem fazendo bem, aí é automático. Ninguém tava falando de Jorge Jesus no Flamengo, ninguém tava sentindo falta. Agora o Flamengo está oscilando, realmente oscilando, então a sombra do Jorge Jesus ali assolando a vida do Felipe Luiz, mas a informação é sim que vai ser feita aí uma análise do trabalho do Felipe Luiz após o Super Mundial, galera. Vamos mudar de assunto. O Wesley vendido antes do Super Mundial. Como assim, Vieira Flá? O próprio Wesley falou que quer jogar o Super Mundial no Flamengo e o Flamengo cansou de falar, Vieira Flá, que só libera o Wesley depois do Super Mundial. Galera, é isso aí. As coisas mudam. O futebol é dinâmico. A informação que nós temos aí é que o Wesley pode sim ser vendido até mesmo antes do Super Mundial, tá? Mas o Flamengo, para vender o Wesley até antes do Super Mundial, o Flamengo quer nada mais nada menos de que 40 a 45 milhões de euros. Se chegar essa proposta e quiser levar o Wesley imediato antes do Super Mundial, a informação que nós temos é que o Flamengo vai liberar sim o Wesley em cima desses valores, tá? Então aí nós temos alguns clubes interessados, que todos sabem, né? Tem aí o Liverpool que está interessado, o Aston Villa, o Brighton da Inglaterra, o Manchester United e foi especulado no Barcelona e no Real Madrid, né? Manchester City também, do Guardiola também tem interesse, então tem bastante clube interessado. Tudo clube com dinheiro.
quiser tirar, então realmente antes do Super Mundial vai acontecer. Até porque o Wesley vem fazendo, não tá bem, o Wesley não tá bem, então o Flamengo tá pensando em quê? O Wesley vindo mal. De repente aí pode ser que aconteça, não é convocado para a seleção. Tudo indica que sim. Mas se continuar fazendo, atuando mal pelo Flamengo, não vai ser convocado para a seleção brasileira. Então o que acontece? Aí jogando mal, Flamengo meio barro, meio tijolo. Aí fica o Flamengo, pô, meu irmão, se aparecer essa proposta de 40 a 45 milhões, né? Eu aceito, o Flamengo aceita. Então o Flamengo tá pensando mais ou menos dessa forma. Vamos falar agora de uma excelente notícia, galera, aí do nosso Mengão. A informação, nós temos a informação aí, no caso, o Jorginho confirma sua presença no Super Mundial. É isso aí, Jorginho confirma a sua presença no Super Mundial. Como assim? Nós temos a informação do jornalista Fabrício Romano, que o Jorginho acertou ontem à noite a sua saída, a sua liberação do Arsenal. Então, aí foi confirmado, então, Jorginho que tem um contrato com o Flamengo verbal, um acordo, né? Me dizendo assim, um acordo verbal com o Flamengo, né? Nós temos a informação, por 3 temporadas, então um acordo verbal com o Flamengo, então acertou a sua saída, a sua liberação com o Arsenal, segundo informação, então provavelmente Flamengo, o Jorginho vai assinar aí o contrato com o nosso Mengão, galera. Então aí, uma excelente notícia, todo mundo aí em dúvida, será que vem, será que não vem? Vai dar tempo? Então a informação agora, o Jorginho confirmou a sua participação no Super Mundial, baseado nas informações que nós temos aí, que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Então saiu nessa noite o acerto de Jorginho com o Arsenal, galera. Uma excelente notícia aí para o nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.